Boa tarde, dando continuidade à programação de lives do NPJ da UFPA. Hoje, dia 9 de junho, a gente vai falar com a professora doutoranda, doutora Luísa Ferreira, que vai tratar nessa tarde de hoje sobre a questão das flexibilizações trabalhistas. Doutora Luísa já entrou, eu vou só colocar aqui o título, Luísa, para a gente começar. Flexibilizações trabalhistas na pandemia. Muita coisa tivemos de novidade nesse aspecto relacionado ao direito do trabalho e sempre é bom a gente estar atualizado, tirar as dúvidas para poder estar por dentro dessas flexibilizações. Pronto, já fixei aqui os comentários, que aí quem entrar depois na live vai saber sobre o que é a nossa conversa. Doutora Luísa já está entrando. Uma boa tarde a vocês que estão aqui com a gente, prestigiando a programação do NPJ da UFPA. Tudo bom, Luísa? Só vira a tua câmera. Oi, tudo bom? Vou aumentar aqui o meu áudio. E virar a tua câmera, que tu tá de lado. Ah, verdade. Tinha me programado para ficar na outra posição. Deixa eu ajudar um canto. Pronto. Tá ótimo. Pronto. Boa tarde para todo mundo que já está aqui com a gente. Só apresentar um pouquinho, Luísa, esse nosso projeto, é legal que tu conheces também. O NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica da UFPA, você, né, aluna de Direito também, já foi um dia, todos que estão aqui. É o núcleo que é obrigatório, tem em todos os cursos de Direito e, por razões da pandemia, as atividades da UFPA estão paralisadas e, diferentemente até de outras instituições, a gente não está podendo ter nem aulas online por conta de que o nosso público de aluno, nem todos, a grande maioria não ia conseguir ter um acesso à internet que ele tivesse capacidade de todos os dias assistir uma aula, né? A gente consegue ver uma live, a gente consegue ver um curso, mas todo dia ter aula, isso era humanamente impossível para a nossa realidade da UFPA. Então, a gente realmente ficou sem atividades presenciais e sem atividades online. E aí, com a nova gestão da UFPA, do curso de Direito, em maio, que a gente assumiu dia 4 de maio, a gente se reuniu e verificamos que a gente tinha que fazer algumas atividades, não só com o intuito de continuar passando conhecimento para os nossos alunos, mas também com o intuito de movimentar a mente, né? Porque as pessoas estão em casa sem fazer nada, lidando com doença, lidando com amigos, parentes doentes, lidando com a angústia dos noticiários, que não é pouca, todos os dias a gente assistindo, né? Então, era uma forma até de trabalhar a saúde mental. E aí nos planejamos, foi aprovado pelos conselhos uma orientação nova sobre atividades complementares, atividades de extensão, todas voltadas a atividades online. E dentro do NPJ a gente fez uma programação de atividades online, onde a live está presente nas terças e quintas-feiras, às 16 horas. Terça-feira a gente sempre trabalha um assunto jurídico e quinta-feira a ideia é trabalhar uma live com assunto geral. Semana passada a gente teve uma live com uma fisioterapeuta para lhe ensinar os exercícios que devem ser feitos pós-Covid e os exercícios preventivos que devem ser feitos para o home office. Então, assuntos que interessam a todos, né? E que são importantes para a gente cuidar da nossa saúde também. Então, a programação do NPJ são as 2 lives semanais. Às quartas-feiras, a gente tem os cursos online. Quarta-feira passada, eu inaugurei dando um curso sobre mediação de mais ou menos 1h30. E a gente está divulgando com inscrições abertas no Simplo. O aluno se inscreve, recebe um e-mail com o link, participa do curso e depois vai receber o certificado que vai computar como horas de atividades complementares. Amanhã eu já divulgo para quem já está aqui nos assistindo, a gente vai ter um curso com a professora Luli Fischer. Ela vai ensinar metodologia para elaborar o TCC em Direito. Então, os alunos que estão aí nesse último ano fazendo TCC e os outros que vão ter que fazer TCC um dia, né? Assistam esse curso, se inscrevam. Tá no nosso Instagram o card, o folderzinho do curso, com o link de inscrição para você se inscrever e participar.
E divulguem para os colegas de vocês, que a gente quer que esse nosso Instagram bombe, tenham muitos seguidores, para que várias pessoas possam ter acesso aos nossos materiais, aos nossos cursos, enfim, quanto mais chegar a nossa comunicação ao próximo, melhor. Bem, já falei demais, agora a gente está numa nova era. O nosso NPJ tem Instagram, tem Facebook, tem canal do YouTube, tem Twitter, porque fora essas atividades a gente está toda semana produzindo cards com informativos jurídicos e está divulgando também que a gente pretende chegar até o nosso público de assistidos também, que é um outro público que o NPJ trabalha, né, Luísa? Não são só os alunos e professores. Nós temos os nossos assistidos que estão órfãos nesse momento, porque eles estão sem ter o atendimento jurídico gratuito. Então, uma forma da gente chegar até eles com algum tipo de informação através desses cards que a gente quer encaminhar pelo WhatsApp. Tendo em vista que a maioria das pessoas, infelizmente, elas não têm acesso ao Instagram. Elas têm acesso ao WhatsApp. Esses planos da telefonia, quando vêm, eles dão acesso gratuito ao WhatsApp. Nem sempre tem carga de internet suficiente para Facebook, para Instagram, mas o WhatsApp sempre tem. Já é um meio de comunicação assim. Tem gente que nem usa mais o telefone normal, né? Só liga pelo WhatsApp. Enfim, essas são as informações que eu queria passar, que são importantes a gente relembrar para quem já estava aqui com a gente, já viu semana passada. Essa é a nossa segunda semana de programação. E é uma programação que veio para ficar, porque creio eu que até quando a gente voltar às atividades presenciais, a gente continuará com algumas atividades online que são interessantes, né? Olha aí, você está, não sei se na tua casa, no teu escritório, eu estou aqui na minha casa e a gente está podendo levar conteúdo, conhecimento para tanta gente, né? Duas coisas agora para a gente começar, Luísa. Te incomoda os comentários estarem no teu rosto ou eu posso deixar? Pode deixar. Tá. Ótimo, porque eu acho legal a interatividade das pessoas que estão assistindo, né? Uma forma de acalentar o nosso coração. Olha aí, então tem uma aí chamando linda, Luísa linda, lindo, o olho dela verde, lindo, chega, brilha aqui. E vão falando, vão dando palavras de carinho, de afeto. E é muito bom, né? Nesse momento que a gente está distante de todo mundo, parece que essas pessoas estão próximas da gente. E a outra coisa que eu quero pedir, que alguém que já viu minha live semana passada já está fazendo, são os coraçõezinhos aí do lado. Pode colocar coraçãozinho durante toda a live, que é uma forma de promover o Instagram do NPJ e a gente ficar chamando outras pessoas para virem assistir a live, tá? Alguém disse hora complementar? Exatamente. O curso de amanhã vale como hora complementar. Vai receber certificado e tudo. Depois olha lá no Instagram o cardzinho do curso que vai ter amanhã, que a inscrição está aberta no Simpla, Luan, tá? E também vocês podem estar chamando os amigos para assistirem a live de hoje nessa pipazinha que aparece aí embaixo no rodapé, que você é uma pipazinha assim, né? Que você clica lá e clica no monte de amigo avisando para eles que a live começou, porque a live só é avisada para as pessoas que estão seguindo o nosso Instagram. E a gente ainda tem 300 seguidores, uma média, né? Nem chega a 300 seguidores, são 280 e poucos. A gente abriu o Instagram semana passada, né? Então, a gente precisa promover o nosso Instagram, que as pessoas sigam, que as pessoas participem, enfim. Ok? Então, ponham um coraçãozinho. Bora, já pararam os coraçõezinhos. Queremos mais coraçãozinho. Luísa, é contigo. Eu sei que tem muita coisa para contar para a gente, porque muitas novidades tiveram em relação ao direito do trabalho nesse momento de pandemia. Passo a palavra para você, querida. Ah, e antes de mais nada, esqueci, falei tanto, o mais importante. Muito obrigada por você disponibilizar seu tempo e estar aqui conosco nessa live. Eu sei que está difícil para todo mundo a questão do tempo e você vem aqui conosco em parceria, dividir teu conhecimento, compartilhar teu conhecimento com todos nós. Muito obrigada de coração. Fica o agradecimento do NPJ, da Faculdade de Direito, do ICJ e o meu em especial, que estou aqui contigo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar dos eventos da Federal e Instituição do Coração. Não sou graduada por lá, mas a minha pós-graduação inteira é da Federal, então eu já me considero como de lá, né? Minha segunda casa. Então, sobre as novidades que a gente tem em relação ao direito do trabalho, a gente vai tratar aqui das principais medidas provisórias que foram aprovadas e trouxeram aí para as empresas algumas possibilidades de flexibilização e aí, por consequente, vão atingir
os direitos dos trabalhadores. Direito do trabalho, ele sempre vai estar relacionado com a economia, não tem como, porque o direito do trabalho ele vai trazer um custo para a empresa. Então, se a empresa está passando por uma dificuldade decorrente de questões econômicas, é claro que o direito do trabalho vai precisar dar algum tipo de instrumento para essa empresa para que ela consiga passar por essa situação de dificuldade e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador. Então, a gente precisa sempre tratar essa questão de flexibilização pensando nos dois lados envolvidos. Então, de um lado, a gente precisa dar para a empresa condições para ela continuar, sim, mas a gente também precisa proteger o trabalhador para que ele não fique aí só tendo seus direitos diminuídos. Então, antes das MPs serem editadas pelo Poder Executivo, a gente já tinha alguns instrumentos constantes na própria Constituição Federal e na CLT que davam para as empresas aí uma possibilidade delas vamos colocar assim, se socorrerem em razão da pandemia. Então, a gente tinha aí a possibilidade de uma redução salarial realizada através de negociação coletiva. Então, a empresa podia chegar com um sindicato e, de repente, retirar algumas parcelas com caráter salarial que eram fornecidas para o empregado, sempre assegurando o salário mínimo. Então, abaixo do mínimo, ninguém poderia receber. Essa é uma previsão que está lá no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 6º. Outra possibilidade que a gente já tinha prevista na Constituição Federal, estabelecimento de sistemas de compensação de jornada. O que é a compensação de jornada? Eu trabalho a mais num dia e eu vou receber, não com dinheiro, mas com folga. Então, por exemplo, se eu passei no mês de maio 15 horas trabalhando a menos, no outro mês a empresa pode vir comigo e exigir que eu trabalhe essas 15 horas. Então, eu trabalhei a menos num período e no período seguinte eu vou trabalhar a mais. E aí eu compenso o excesso de jornada com a diminuição da jornada. E aí a gente não precisa pagar aquela hora extra. Uma forma também de você não onerar financeiramente a folha da empresa. Essas eram as medidas que a gente tinha no plano da Constituição. No plano da CLT, a gente tinha a possibilidade do layoff e também de negociações coletivas. O que significa o layoff? Layoff é você pactuar com o sindicato um acordo para que o empregado suspenda o contrato de trabalho dele. O que é suspender o contrato de trabalho? O empregado fica sem trabalhar, não recebe diretamente da empresa, e aí ele faria isso por um período de 2 a 5 meses. Durante esse período de 2 a 5 meses, o trabalhador ele era encaminhado para um curso de capacitação profissional. Então, ele ficaria estudando durante esse período, receberia uma bolsa auxílio que é custeada pelo Fundo de Amparo do Trabalhador, custeada com recursos da União. Então, não sobrecarrega a folha da empresa. E, em troca disso, o funcionário ele tem acesso a um curso. Então, ele ganha na medida em que ele recebe uma capacitação e a empresa ganha na medida que ela fica desobrigada do pagamento do salário. Então, acaba sendo, de alguma forma, garantia para as duas partes. E o layoff tinha uma situação muito interessante para o trabalhador também. Qual era? Ele ficava com o emprego dele protegido. Então, durante todo o período de suspensão contratual, o empregado não podia ser mandado embora sem um justo motivo. E, além disso, quando terminasse o layoff, ele ainda ficava com o trabalho dele garantido por mais 3 meses. Então, de 2 a 5 meses, ele podia passar com o contrato dele suspenso para realizar a capacitação profissional e mais 3 meses, no mínimo, ele não ia ser dispensado sem justo motivo. Isso dava para ele a segurança de que ele ia retornar ao emprego dele quando terminasse essa situação de instabilidade econômica. E então, essas eram medidas que já existiam antes da pandemia. Que a empresa podia fazer a utilização dela sem problema. Antes da pandemia e durante a pandemia, que já estava previsto na CLT. Tá. E aí, essas medidas, elas dependiam sempre da participação do ente sindical. Então, a empresa ela não podia chegar com o empregado sozinho e pactuar com ele o layoff. Ela tinha que pedir autorização do sindicato, depois pedir autorização do empregador. Então, primeiro ela chegou com o representante da categoria, conversou com ele, a categoria entendeu que aquilo era vantajoso, autorizou, e aí sim, em seguida, a empresa chega com o empregado e pergunta se ele tem interesse.
Então, a gente tem aí uma tentativa da legislação de equiparar as partes, porque o sindicato ele é muito mais próximo da força da empresa do que o trabalhador sozinho considerado. Porque se o trabalhador não aceita, o que acontece com ele? Ele é demitido. Ele vai perder o emprego dele. Então, eram tentativas que a gente tinha de tentar aproximar as partes, dando para a empresa também uma possibilidade dela se recuperar em uma situação de dificuldade financeira, isso mesmo antes da pandemia, porque já se reconhece que o direito do trabalho ele precisa de instrumentos de flexibilização em razão de eventuais dificuldades. Então, nós tínhamos esses instrumentos, a gente tinha também a possibilidade de negociação entre o sindicato e a empresa, o artigo 611-A da reforma trabalhista. Não vou entrar aqui nele, porque para falar de reforma trabalhista tem que ser uma live outra live. Trabalhista, exatamente. Mas a empresa tinha essas possibilidades em mão. Só que o que aconteceu? Houve muita pressão social e principalmente do poder econômico em cima do executivo para que fossem aprovados instrumentos específicos voltados para a questão da Covid. Então, as empresas vão fechar, todo mundo vai perder o emprego, vai ser pior para o trabalhador perder o emprego. E aí houve esse temor, né? Essa pressão em cima do governo federal. E aí as MPs foram feitas, assim, vamos colocar, de uma forma muito apressada, sem a discussão na academia e sem também se pensar no trabalhador. Como a gente vai ver aqui ao longo da live, os benefícios foram para segurar o trabalho. Mas a custo de quê? O emprego da pessoa é garantido, sim, mas ela, durante essa pandemia, acaba ficando desassistida em algumas questões. E o pior, depois da pandemia, a gente vai ver que algumas medidas aqui vão gerar problemas para a saúde do trabalhador, em razão do descanso que ele vai ter suprimido aí após a pandemia. Então, depois da pandemia, quais foram as MPs mais relevantes em matéria de direito do trabalho? A MP 927, de 2020, e a MP 936, de 2020 também. A primeira, que é a 927, ela trouxe uma série de possibilidades que a empresa poderia adotar. Dentro dessas possibilidades, a primeira, a empresa que vier a fechar como um todo, ou fechar o seu estabelecimento comercial. O que é o estabelecimento comercial? Vamos colocar como se fosse o ponto, aquela unidade da empresa, aquela loja que fechou. Estabelecimento comercial que vier a fechar, e aí você rescinde o contrato desses trabalhadores, ou a empresa que vem como um todo a fechar, esse término do contrato de trabalho ele é considerado como por motivo de força maior. E o que se importa para o trabalhador? O trabalhador que vier a ser demitido nessa condição, ele vai receber 50% das parcelas rescisórias típicas. Quais são essas parcelas? Aviso prévio e a multa do FGTS. Então, assim, falando a linguagem que as pessoas conhecem. Se você tinha direito de receber um salário a título de aviso prévio, 30 dias de aviso prévio que dá um salário, você vai receber metade indenizado. Então, meio salário. Se você ia receber uma multa de 40% sobre o que está depositado no seu FGTS, você vai receber agora uma multa de 20%. Então, a primeira novidade que a MP 927 trouxe foi isso. A empresa que vier a fechar ou o estabelecimento que vier a fechar, ele pode rescindir o contrato por motivo de força maior e vai pagar aí uma parcela rescisória reduzida. E aqui em Belém a gente tem uma situação que já está acontecendo, que pode ser que seja uma fraude. Então, vários estabelecimentos estão fechando, mas a gente não sabe se ele está fechando ou se ele está fingindo que ele está fechando, só para mudar o nome da empresa. E aí vem uma outra questão do direito do trabalho que os operadores têm que estar atentos, que é a sucessão empresarial. Então, fechei hoje a minha loja, minha boate, fechei hoje. Aí, quando acabar a pandemia, já abre uma nova boate. Igual, não mudou nada, só o nome. São os mesmos sócios, só mudou a pessoa jurídica. Então, tem que estar atento para essas questões de fraude, para você poder exigir o direito que foi ali cerceado daquele empregado. Então, primeira situação é, se fechar o estabelecimento ou fechar a empresa, as parcelas rescisórias típicas, aviso prévio e a multa vão ser pagas pela metade, 50%. Segunda situação... Uma dúvida, Luísa. Eu sou professora de Direito Empresarial, né, na UFPA.
esse fechamento ele precisa ser comprovado na hora da rescisão, no caso com o documento da junta comercial ou do cartório de registro de pessoa jurídica ou não? Para fins do lançamento do TRCT, não. Para fins de discussão judicial, sim. A empresa vai falar que ela fechou, porque o ônus da prova aí vai ser da empresa. Tá. Já que a restrição do direito do empregado. Porque pode ainda acontecer isso, né? Ele fazer a rescisão e nem fechar de fato. E aí, se os empregados se contentarem com isso e receberem, não forem atrás para verificar se eles vão retomar ou não, vai acabar ficando nesse prejuízo, digamos assim, né? Porque é uma redução muito grande, né? Metade. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, a MP, ela estabeleceu o seguinte no artigo 2º, a 927 que a gente está tratando ainda. O empregador pode negociar com o empregado por escrito, diretamente, tudo. Antes da MP, depois da MP, se for relacionado à pandemia da Covid, se admite a negociação direta entre empregado e empregador, com o pretexto de você manter esse vínculo de emprego, e eu só te limito aí de você dispor dos seus direitos mínimos que estão na Constituição. E a maioria ali são normas de eficácia limitada, que você depende, inclusive, da CLT para poder ter alguma eficácia prática. Então, a limitação que o executivo deu foi praticamente inexistente. Então, formalmente, a notícia que se deu para as empresas foi essa. Você vai poder negociar diretamente com um trabalhador, fingindo que você vai manter ali o vínculo de emprego, então você flexibiliza direitos e a empresa vai e faz isso. Agora, quando que isso vai ser balizado numa justiça do trabalho? Né? Aqui, do TRT da 8ª região. Então, muitas empresas vão ser surpreendidas aí daqui a um tempo com esses instrumentos sendo questionados e invalidados pela Justiça do Trabalho. Porque ele nitidamente é uma previsão normativa que, além de ser inconstitucional, é uma previsão normativa que vai contra os princípios do direito do trabalho. Então, é muito arriscado um advogado orientar, qualquer pessoa, na verdade, orientar um dono de empresa, dizer assim, não, está previsto na MP, a MP tem eficácia de lei. Tem. Mas o problema é que essa lei vai recair lá no judiciário. E é muito difícil que o judiciário trabalhista, ele chancele isso de uma forma totalmente restrita. Então, é extremamente necessário que haja muita cautela por parte da empresa no momento de fazer essa pactuação, porque apesar da norma trazer essa possibilidade ampla, tem que lembrar que aquela lei não vai ficar ali sozinha. Ela vai ser interpretada pelo judiciário e o nosso judiciário, ele é um judiciário atuante aqui na nossa região, principalmente. Então, segunda possibilidade é essa negociação direta entre empregado e empregador, sem a necessidade da participação do sindicato, inclusive para dispor sobre direitos trabalhistas em prejuízo do empregado, desde que seja feito de forma escrita. Formalmente, é uma possibilidade que a gente tem. Ou seja, isso é uma dica legal tu teres dado, até para a classe de advocacia. Não sei se tem algum advogado aqui nos assistindo, mas eu até me confundi na hora de te passar o link, porque eu estou fazendo todos os dias as lives da ESA também. E na ESA, a Escola Superior de Advocacia, o nosso público são os advogados. E a gente traz essas dicas para os advogados. E é uma dica muito legal. Oriente o seu cliente, diga o que há de medidas trabalhistas, né, tomadas por essas medidas provisórias, mas tome a cautela de orientar o seu cliente de que não está amplo e restrito poder fazer qualquer tipo de negociação, porque lá na frente ele vai poder ser questionado judicialmente e vir a sofrer prejuízo ainda maior, né? Então, porque está na medida provisória, eu posso fazer de forma restrita. A gente está vendo que muitas dessas determinações, desses decretos, medidas provisórias, estão acabando a chegar no judiciário, é o judiciário que está decidindo, né? Ontem até eu fiz uma live com o professor Henrique Mouta, de processo civil, mas ele estava falando de constitucional, justamente sobre essa questão de que tudo acaba chegando no judiciário para o judiciário decidir. Por quê? Porque são medidas que estão sendo, você mesma falou, estão sendo resolvidas, estão sendo discutidas de forma muito superficial. Não tem tempo, né, Luísa? Foi tudo muito de repente. Então, não está havendo uma ampla discussão para criar regras perfeitas, para criar regras
pelo menos próximas a um ideal. Está sendo tudo feito muito rápido, então a chance de ter equívocos nessas regras é muito grande, né? A gente tem uma pergunta aqui, Luísa, o Emerson está falando. Quando a medida provisória 927 fala sobre força maior, autoriza-se a dispensa com fundamento em fato do príncipe ou força maior? Como a empresa pode demonstrar que se utilizou adequadamente de alguma dessas medidas? Bom, isso está sendo discutido também pelo próprio Ministério Público do Trabalho. Por quê? A lei falou, a MP falou em força maior. Mas a gente tem, por exemplo, o professor Renato Saraiva, que entende que isso foi um reconhecimento normativo de que há também a possibilidade de fato do príncipe. Por quê? A administração pública, quando ela fecha, ela proíbe o estabelecimento de funcionar, ela estaria aí impedindo o exercício da atividade. Então, o ato de lockdown determinou o fechamento do estabelecimento. Isso foi suficiente para quebrar a empresa, estaria ali numa situação de fato do príncipe. E aí tem doutrinador, a exemplo do professor Renato Saraiva, que admite que nem há necessidade de reconhecimento judicial do fato do príncipe, porque a própria MP já trouxe essa possibilidade quando ela se refere a estado de calamidade e a força maior. Então, os dois institutos podem ser utilizados a priori e os dois você vai conseguir encontrar aí apoio na doutrina. Tanto a força maior que está prevista literalmente, quanto a questão do fato do príncipe, que tem aí a interpretação do professor Renato Saraiva. Mas eles estão muito ligados, né, Luísa? Porque o executivo só determinou o lockdown por conta de uma pandemia, que é uma situação de força maior. Então, eles estão muito interligados. O ônus da empresa aí é ela conseguir demonstrar que houve, primeiro, a completa inviabilização da atividade econômica e isso gerou para ela a necessidade dela fechar, para ela não falir ou porque não se tornou mais um negócio atrativo. Então, ela precisa comprovar através dos registros financeiros dela que houve esse impacto na receita dela e isso gerou aí a opção administrativa dos sócios de realizar o fechamento em razão da inviabilidade do negócio, mas é um ônus da prova dela e ela vai fazer na Justiça do Trabalho através de uma prova de registros contábeis. Então, ela vai ter que verificar como era a receita dela antes, como se tornou depois, para a gente poder fazer uma relação com a questão do fechamento lá, do lockdown e da pandemia. Perfeito. Até porque pode ter muitas empresas que não estão sofrendo tanto prejuízo nesse momento. A gente sabe que algumas áreas, pelo contrário, quem vende material hospitalar, que os preços aumentaram e muito, estão continuando a ter uma lucratividade, vendendo talvez até mais, e de repente queiram se utilizar dessas flexibilizações para ter uma vantagem pecuniária. E aí, comprovando que a receita não sofreu redução, que a receita continuou a mesma, ou até mesmo cresceu, a gente demonstra má fé, né, desse empresário que quer usar a flexibilização para reduzir esses direitos trabalhistas. Tem uma outra pergunta aqui, não sei se já cabe agora. Além da judicialização, quais são as sanções aos empregadores que utilizarem indevidamente os institutos da medida provisória? Eles podem ser, mas aí é muito complicado, porque a MP ela não traz condutas ativas. Então, ela não coloca assim, a empresa deverá fazer isso. Ela não fixa regra específica, ela fixa possibilidades. Todo descumprimento normativo, ele sujeita a pessoa que descumpre a lei à aplicação de penalidade pelos auditores fiscais do trabalho. Só que, assim, nessas medidas da MP, eu acho muito difícil os auditores conseguirem aplicar essa penalidade, porque a empresa traz a norma traz mera possibilidade para a empresa utilizar. Ela não traz padrões de conduta. Então, acaba que a sanção que ela vai ter é: eu utilizei mal a possibilidade normativa que eu tinha e aí agora eu vou ter que pagar o devido para o meu empregado no âmbito da justiça. Certo. Tá? Então, pronto. Vamos continuar já. A terceira situação que a gente teve de alteração: implementação de teletrabalho. Então, hoje, quem está trabalhando, né, a maioria das pessoas que não estão na área de saúde, comércio, agora que voltou, está em regime de teletrabalho. Então, o que é o teletrabalho para a medida provisória 927? Para a medida provisória 927, teletrabalho é todo aquele que é feito fora da empresa. Então, até a doutrina está discutindo isso, mas houve aí uma confusão de conceitos entre teletrabalho e trabalho à distância. Porque o trabalho à distância é aquele que é feito fora das dependências da empresa.
mas não é subordinado necessariamente a controle telemático. O teletrabalho, ele já é necessariamente subordinado a controle telemático. Então, eu tô em casa, eu tô fora do meu ambiente de trabalho, mas eu tô sendo controlada através do meio telemático. Ou um sistema que eu tenho que fazer login, alguma coisa o meu empregador consegue fazer que ele me subordina de forma telemática. Mas para MP... seja, a gente fala errado, né? Que a gente está em teletrabalho. Eu estou aqui em teletrabalho, porque eu estou fazendo uma live pelo FPA enquanto coordenadora. Isso não é teletrabalho. Não, isso é trabalho à distância. Exatamente. Agora, perfeito. Se a UFPA utilizasse o tempo que você ficou online, o tempo que você utilizou, tivesse como monitorar você através do sistema dela, aí seria uma situação de teletrabalho. Você tem que estar logada no sistema para estar trabalhando. Isso seria um teletrabalho, tecnicamente falando. Mas a MP colocou isso como indistinto. Então, todo mundo que está realizando atividade fora do ambiente da empresa está em regime de teletrabalho. E qual foi o problema do empregado? O problema disso é que a reforma trabalhista, ela excluiu do limite de jornada todo mundo que está em teletrabalho. Então, quem trabalha em teletrabalho não tem limitação da jornada diária. Ou seja, você que está em teletrabalho não tem direito a hora extra. Você perde o limite da jornada de 8 horas diárias, perde o limite da jornada de 44 horas semanais. A empresa não é obrigada a controlar isso. Então, se você está em teletrabalho, trabalhando 10, 12 horas por dia, para dar conta das demandas novas que surgiram na empresa, o problema é seu. A empresa não vai te pagar nada mais por isso. Ela não é obrigada, nem você pode pedir na justiça, porque está expresso no artigo 62, inciso 3º, que empregado em teletrabalho é excluído do controle de jornada. E a MP, que não é besta, também deixou claro que essa limitação ela era aplicável. Então, todo mundo que está agora em teletrabalho, durante esse período, mesmo que esteja trabalhando além da sua jornada, e grande parte das pessoas está trabalhando além da sua jornada, não tem direito de receber hora extra. Não adianta guardar as provas que você está trabalhando além do horário, porque durante esse período, como está excluído pelo artigo 62, inciso 3º da CLT, não há direito ao pagamento de horas extras. Outras situações aí que são diferentes. Antes da ANP, para eu conseguir implementar um regime de teletrabalho, olha o que eu tinha que fazer. Eu, empregadora, tinha que chegar com o meu empregado e concordar com ele. Então, dependia aí de uma situação bilateral. Eu, empregadora, quero, o meu empregado também quer. Nós tínhamos que fazer isso através de um aditivo contratual. Então, no mínimo, nas anotações gerais da carteira de trabalho, eu tinha que fazer esse registro. E, além disso, eu tinha que ter, no mínimo, 15 dias de transição para o regime de físico, para o teletrabalho ou vice-versa, porque o empregado também precisa se adaptar. Então, às vezes, na casa dele, ele precisa encontrar uma pessoa para cuidar do filho dele, por exemplo, porque se ele vai estar trabalhando, ele não vai estar conseguindo realizar as tarefas normais da casa. Então, se garantia esse mínimo de 15 dias. Isso era o artigo 75C da CLT. Agora, com a MP, o que a gente tem? O teletrabalho depende exclusivamente da vontade do empregador. Então, o empregado, se não quiser, paciência. O problema, quem vai decidir isso é o empregador. Eu não preciso fazer nenhum registro. Basta que eu comunique com o empregado verbalmente, por e-mail, de qualquer forma. E eu não preciso registrar isso na carteira de trabalho dele. E o prazo de transição é de 48 horas. Então, deixou de ser bilateral, deixou de haver necessidade do registro na carteira de trabalho e a gente teve uma redução no tempo de transição. Então, a empresa pode me comunicar hoje, nas próximas 48 horas, a partir delas, eu já vou estar em regime de teletrabalho e não posso fazer nada. Sou obrigada a cumprir isso. Então, a gente teve alterações formais também. Isso é muito complicado, né, Luísa? Porque eu sinto isso muito na pele, porque eu, desde que começou o isolamento, eu dispensei as funcionárias que trabalhavam na minha casa. Eu tenho 3 filhos, uma piquitita de 4 anos, que a gente não pode tirar o olho um minuto, porque quando tira o olho, ela já cortou o cabelo, ela já enrolou o pente no cabelo, ela já pintou a parede, enfim. E a gente está tendo que lavar, que cozinhar, que limpar, que cuidar de criança, e tendo que trabalhar. Eu digo até que eu estou trabalhando mais do que se eu saísse de casa e voltasse. Então, eu estou dando um exemplo, mas quantas pessoas foram obrigadas a entrar num teletrabalho, né? Impostas realmente pelo empregador e não tem como cuidar das duas frentes, porque elas estão sozinhas sem ajuda, né? Então, é muito complicada essa imposição. A gente entende o lado da empresa, que precisa suspender as atividades, que precisa implementar o teletrabalho, mas quando a gente olha para o lado do empregado, também é muito complicado.
Um outro exemplo são as escolas, que suspenderam as atividades presenciais. As professoras, os professores passaram a ser obrigados a ministrar aula online, né? E aí eu via os meus filhos estão tendo aula online, e aí eu penso os professores que têm filhos pequenininhos, que tem que cuidar do filho, que tem que dar aula, que está sem ajuda de ninguém, porque nesse momento tu não tem ajuda de nenhum familiar, de nenhum funcionário, enfim, que está cada um na sua casa se cuidando, se prevenindo, né? E tendo que ministrar aula, que elaborar, que cuidar, que acontecer. Então, realmente, são medidas que a gente entende que precisam para fins da economia, para fins da continuidade da atividade, mas a gente sente, né, um pouco dessa questão humana, do sentido humano, realmente, do trabalho, da pessoa, do trabalhador, do empregado. É difícil, é muito difícil. Exatamente. E os próprios pais que têm que ajudar as crianças a entender a matéria, o conteúdo. Não é todo mundo que tem essa didática, não é todo mundo que consegue ali ter paciência. Convencer uma criança, tem criança de 5 anos assistindo aula no celular, no computador. Então é extremamente complicado. As pessoas estão sendo muito sobrecarregadas em razão dessas questões de isolação. A minha de 4 anos, eu desisti. Na verdade, ela tinha 3, fez 4 agora no meio da pandemia. E assim, é impossível. Ela só está tendo 1 hora de aula por dia online. E não adianta, ela não fica. A professora faz coisas maravilhosas. Eu fico lá olhando, hipnotizada da capacidade que a professora tem. Mas ela não vai ficar. Eu digo assim, aquele serviço não está se adequando para aquela idade ainda. Né? Para os meus mais velhos de 13 e 11 anos, legal, eles assistem aula a manhã inteira online, estudam, fazem atividade. Mas para esse público pequenininho, não funciona. A própria realidade virtual, ela não é uma realidade de fácil acesso para os trabalhadores. Então, tem trabalhador que está muito habituado à utilização dos meios telemáticos. Outros trabalhadores não. Então, você colocar um trabalhador que não tem acesso, que não tem a prática, e exigir dele isso de uma forma imediata, você tem 48 horas para você começar a realizar tudo de forma virtual. Um sistema que, às vezes, ele não foi treinado, ele desconhece. Então, tudo isso gera uma série de sobrecargas em cima do trabalhador. E a AMP não se preocupou com nada disso. A única preocupação que ela teve foi: a empresa deve disponibilizar os equipamentos e a infraestrutura se o trabalhador não tiver. Se ele não tiver e a empresa não disponibilizar para ele em regime de comodato, de forma emprestada, ela também não pode descontar do salário dele. Mas assim, e as outras questões que vão gerar gasto para o trabalhador? E a energia da casa dele? A internet, telefone que ele vai gastar? Então, pode ser que ele já tivesse tudo isso de uma forma suficiente, mas pode ser que não. Quando a gente vai pensar em pessoas de baixa renda, não necessariamente ela vai ter essa disponibilidade financeira para custear essa diferença que vai dar na conta de luz dela, seja ela de 20, 30, 100 reais no fim do mês. Então, pode importar aí uma indevida disponibilização do salário do trabalhador para custeio de subsídio que deveria ser fornecido pela empresa. Então, essa é a nossa terceira possibilidade de mudança, implementação de regime de teletrabalho. Perfeito. A quarta possibilidade, que tem sido muito utilizada pelas empresas, e os trabalhadores estão ficando assim sem entender direito o que está acontecendo. Antecipação de férias, seja férias individuais de determinados trabalhadores, seja férias coletivas. Então, muitos trabalhadores estão sendo surpreendidos, trabalhadores que acabaram de ingressar, inclusive, na empresa com férias. Como assim? Eu acabei de entrar e eu já estou de férias. Não tem ainda o período aquisitivo e já tem férias, né? Exatamente. Então, a gente trabalha em férias com 2 períodos, período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo é o período de 12 meses que você trabalha para você adquirir o direito de férias. E aí a empresa tem mais 12 a partir daquele momento que você adquiriu e conceder as férias. Só que a MP disse, o empregado que está ainda adquirindo as férias, ele pode ter antecipado as suas férias, o gozo, em razão da pandemia. E aí, sempre foi fato que o empregador tem o direito de escolher quando o empregado vai gozar as férias. É o direito da empresa, sempre foi. Agora, a CLT garantia para o trabalhador uma antecedência mínima de 30 dias, para você poder, pelo menos, se programar. A MP deu uma redução para 48 horas. E aí, como gozar de férias em uma pandemia? Para onde você vai? Você não pode ir, você não pode visitar nem seus parentes que não coabitam com você. Você não pode ir na casa dos outros para você
não transmitir o vírus. Então, apesar de ser necessário aí esse compartilhamento do custo como trabalhador, dá para a empresa a possibilidade de antecipar os 30 dias de férias, inclusive de uma forma antecipada. Inclusive, como a gente vai ver daqui a pouco, com a antecipação dos feriados, é tirar do empregado o direito dele de descansar, de não trabalhar. Porque ele está em casa, preso, às vezes adoecido em razão da Covid ou com um familiar adoecido. E aí ele não tem esse direito de descansar a mente dele, o corpo dele, de uma forma adequada. E aí daqui a um tempo a gente vai começar a ver isso na prática. Pessoas extremamente estressadas, aí as doenças do estresse, número de infarto aumentando, número de acidentes de trabalho aumentando. Então, um trabalhador cansado é um trabalhador que vai ter algum tipo de problema de saúde. E aí, eu fiquei muito pensativa, sabe, Luísa? Porque isso, logo no início, eu acho que em março, eu não sei se essa medida provisória 927 foi logo em março, mas eu sei que essa medida foi, né? A antecipação das férias, a concessão de férias nesse momento de pandemia foi uma das primeiras medidas que vieram à tona. Eu lembro porque quando eu falei para minhas funcionárias da minha casa que elas não deveriam vir a partir de tal dia, que era para elas ficarem em casa, não saírem de casa, não pegar transporte público, ficar protegido cada um na sua casa, eu disse para elas, tem muita gente dando férias, mas eu não vou dar férias para vocês, porque eu não acho justo que eu dê férias para vocês não poderem usufruir e gozar, para vocês ficarem dentro da casa de vocês. Uma coisa é você ficar dentro da casa de você por opção. Eu tirei férias e quero ficar na minha casa. Ou tô sem dinheiro para viajar, enfim. Outra coisa é você ser imposta a ficar dentro da sua casa. Eu sei que muitas empresas fizeram isso, muitas pessoas particulares fizeram com empregadas domésticas, enfim. Não tô aqui julgando ninguém, mas assim, dentro de mim, eu disse, eu não vou fazer isso agora. Até disse para elas, até brinquei, eu vou continuar pagando vocês até eu puder. Embora a gente não sabe até quando isso vai ser, eu vou tomar as medidas hoje, porque hoje eu posso fazer dessa forma. No momento que não for mais possível, a gente vai ter que mudar a postura. Mas, é como tu estás falando, é muito complicado eu conceder férias para um trabalhador para ele ficar dentro de casa, isolado. Em 48 horas, o que ele vai poder mudar? Vou comprar uma viagem, vou para o Marajó, vou para Mosqueiro, vou para São Luís. Não pode ir para lugar nenhum, tem que ficar em casa. E aí, cadê o momento das férias? Que a finalidade das férias é trabalhar a saúde mental, descanso intelectual. Não vai ter, ele vai ficar um mês, 30 dias, né? Na casa dele, só vendo notícia ruim, passando por problema, por mais que ele não passe por problema, mas um momento tenso da vida e que ele não vai ter dentro dos 12 meses esse momento de reflexão, de relaxamento. E a gente já está vendo, né, Luísa, muita questão psicológica, depressão, ansiedade surgindo por aí. Até a nossa live dessa quinta é com uma professora de psicologia que ela vai falar sobre essa questão da saúde mental nesse momento que a gente precisa trabalhar. E a gente não viu aí uma preocupação do governo com relação ao trabalhador. Então, mas ela está falando que tudo é ruim. Não, o problema é a forma como isso foi estabelecido. Então, eu posso dar férias para o empregado de 30 dias. Poxa, mas e aí? Ele vai ficar sem nada para eles. Eu posso dar as férias e antecipar os feriados. Então, ele vai trabalhar até depois da Covid. Se o empregador, por exemplo, utilizou antecipação de férias e antecipação de feriados e ainda banco de horas, porque a gente já tá há mais de 30 dias na pandemia. Mais de 60, não sei mais nem quantos dias. Mais de 60, quase 90 a gente vai fazer. Exatamente. Então, imagina, ele queimou os 30 de férias do funcionário. Aí ele antecipou todos os feriados do ano, inclusive os religiosos que ele obrigou o funcionário a aceitar. Aí ele já está no banco de horas, porque ele não vai demitir o funcionário, porque ele não tem dinheiro para pagar as parcelas decisórias, então ele está no banco de horas. O funcionário, quando ele retornar, ele vai ter que compensar essas horas, ele vai trabalhar além da 8ª hora diária. Ele só vai ter o repouso semanal remunerado dele só. Isso vai gerar um adoecimento do trabalhador que as pessoas não estão se dando conta. Vai recair de novo no governo, porque vai recair sobre a Previdência. Sim. É um problema que vai gerar uma bola de neve. Então, o que a gente teve de mudança em relação às férias? Se manteve a questão do empregador decidir, porém, não se exige mais a necessidade de comunicação por escrito, não se exige mais aqui a antecedência mínima de 30 dias, isso foi reduzido para 48 horas. E o pior de tudo para o trabalhador, que é por isso que ele não entende que ele está de férias. Antes das LPs,
Se você ia entrar de férias, a empresa tinha que te pagar antecipado o seu adicional, no mínimo o seu adicional de férias. Se ela não antecipasse a remuneração, isso era discutido se devia ou não antecipar a remuneração, eu adicional, mas pelo menos o adicional, 2 dias antes do gozo das férias, você recebia. E agora não. Como o objetivo disso é dar esse gás financeiro para a empresa, ela não é obrigada a adiantar nada. Então, olha, daqui 48 horas você tá de férias. Aí o empregado pensa, pelo menos eu vou receber um dinheiro para me ajudar aqui. Não, você não vai receber nada. O empregador vai pagar esse terço de férias até o momento da gratificação natalina, que é devida dia 20 de dezembro. Então, gozou férias agora e lá, 20 de dezembro, você vai receber seu 1/3 de férias. O seu salário você vai receber só no 5º dia útil, conforme o salário normal mesmo. Então, férias sem você poder descansar, né, propriamente dito, sem você poder dispor do que você vai fazer nesse seu tempo de 30 dias, sem você poder sair de casa, sem você receber nem o dinheiro, nem a compensação financeira você tem direito de receber. Abono de férias. O que é abono de férias? Possibilidade do empregado de vender 1/3 das suas férias e converter em dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho direito a 30 dias de férias. Eu descanso por 20, 10 dias eu trabalho e eu ganho para trabalhar os 10 dias. Esse direito pela CLT é um direito do empregado. Então, se eu quero vender 1/3 das minhas férias, 15 dias antes de terminar o meu período aquisitivo, eu comunico à empresa. Digo, olha, empresa, eu quero vender as minhas férias, a empresa é obrigada a comprar. Se eu for empregado urbano. Se eu for empregado doméstico, esse prazo muda de 15 para 30. E agora com a MP? Agora com a MP, o abono de férias é do empregador. É ele que escolhe. Você pode até dizer que você tem interesse, mas depende do empregador querer ou não, se ele vai ter ou não interesse em promover a compra das suas férias. Então, o abono de férias também entrou aí na MP. E aí, seguindo aqui o que a gente estava falando, antecipação de feriados. Todos os feriados que forem federais, estaduais, distritais ou municipais, eu posso antecipar para o empregado. Quem vai decidir isso? O empregador sozinho. Basta que ele notifique o empregado. Então, eu quero antecipar os feriados daqui para o fim do ano. Eu contei, deu, por exemplo, 10 feriados. 10 dias o empregado já está antecipando os feriados. No feriado do resto do ano ele vai trabalhar. Não vai ganhar em dobro para trabalhar no feriado. Até você explicar isso para o trabalhador, vai ser difícil ele entender que ele está trabalhando no feriado, ele não vai receber em dobro aquele dia, nem vai receber. Surgiu uma dúvida agora minha, Luísa. Se tiver um feriado, sei lá, em agosto, que tenha caído no domingo, sim, eu posso antecipar para um dia útil? Depende do teu empregado trabalhar ou não no domingo. Se ele trabalhar, domingo for um dia de trabalho dele, você pode antecipar. Se domingo for a folga dele, aí não tem como fazer a antecipação da folga. Tá? Feriados que sejam religiosos. Os feriados religiosos pela MP, você só pode antecipar com a concordância do empregado. Então, mas é uma concordância aqui, né, que a gente cai naquela questão. A empresa chega com o empregado e fala, e aí, você vai antecipar ou não feriado? Vai antecipar ou rua? O que você prefere? Né? Mas, formalmente, a empresa ela precisa da anuência por escrito do empregado para feriados religiosos. Para feriados civis, depende somente da vontade do empregador. E aí, o gancho do terceiro. Esses são os 3 piores quando a gente pensa em saúde do empregado. Banco de horas. A empresa ela pode utilizar o banco de horas excepcional, que foi criado pela MP 927. E aí, ela vai estabelecer isso de uma forma individual ou coletiva, da forma ela quiser. Quanto tempo ela vai ter para o empregado compensar essas horas que ele não está trabalhando? 18 meses a partir do fim do estado de calamidade. Então, está previsto para acabar o estado de calamidade no dia 31 de dezembro desse ano. Pode ser que mude, né? Fé em Deus, vai acabar antes, a Covid vai passar antes. Então, a partir do momento em que o governo editar um decreto determinando o fim do estado de calamidade, a gente conta 18 meses para a gente poder ter a compensação dessas horas. Como que a empresa pode compensar? Ela pode te exigir 2 horas extras por dia até o limite de 10 horas por dia. Olha como isso é lesivo quando a gente pensa no bem-estar do trabalhador. Então, ele pode agora descansar? Sim, tudo bem. Mas quando ele retornar, ele vai trabalhar de segunda a sexta, 10 horas por dia, todos os dias. 10 horas de trabalho. Mais o tempo que ele está no intervalo, mais o tempo de deslocamento, que a gente sabe que é horrível, né? Para quem depende principalmente do transporte público, mora longe do local de trabalho. Então, 10 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta-feira. No sábado, que são 4 em regra, ainda vai poder fazer mais de 2.
para compensar esse banco de horas. Quantas horas no fim da semana ele compensou? De segunda a sexta-feira, 5 dias, 10. 2 horas por dia. Mais 2 do sábado, ele compensou 12. 12 horas é o quê dentro de uma jornada de trabalho? Praticamente nada. Então, ele pode, por muito tempo, já que a ANP não impôs limite, ficar trabalhando nesse regime com uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? 10 horas por dia, durante muito tempo, sem os feriados, sem as férias que ele já teve. Então, em termos de saúde, a gente tem aí 3 problemas, 3 normas que, se utilizadas de uma forma conjunta, vão com certeza desembocar em problemas de saúde para os trabalhadores. E isso até pós-pandemia, né? Quer dizer, a pandemia passa, mas essas questões vão perdurar. Ontem até foi outra fala do professor Henrique Moura, que ele disse que os problemas judiciais que envolvam a pandemia vão perdurar pelo menos uns 10 anos aí para frente. Né? E aqui a gente está vendo outra realidade das questões trabalhistas que com certeza vão gerar muitos reflexos por um longo período. Com certeza. E o principal ainda é o operador prestar atenção nas questões de aplicação de norma no tempo. Então, durante a vigência da pandemia, eu tenho que considerar isso quando eu for fazer a reclamação trabalhista daqui 2 anos, quando o empregado for demitido, para ver se realmente houve ou não houve erro por parte da empresa. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, principalmente na Justiça do Trabalho, onde a gente tem juiz aplicando honorário de sucumbência para o trabalhador. Então, fez um pedido errado, que você acha que é bom para o trabalhador, mas que foi julgado improcedente, olha lá na frente, isso pode gerar honorário de sucumbência para aquele trabalhador ali. Então, o corte tem que ser muito preciso, a aplicação da norma no tempo tem que ser muito bem observada. Luísa, a gente está chegando no finalzinho, faltam 9 minutos para encerrar. Eu vi que ainda tem mais um tópico, né, para tu tratares. Isso, mas acho que dá tempo para tu tratares e a gente encerra, porque senão sabes que a live aqui eles encerram automaticamente, né? A gente fica falando só. E olha, pessoal, cadê o coraçãozinho aqui que eu não estou mais vendo? Só alguns esqueceram do coração. Podem colocar aí coração. Vai lá. Então, o último tópico que a gente separou para tratar aqui é a questão do Programa Emergencial para Manutenção de Emprego e Renda, que já é a MP 936. Então, o governo federal tentou implementar isso através da MP 927, não deu certo, foi aquele estardalhaço quando se falou em suspensão. E aí, o outro dia, ele editou a 928 revogando o dispositivo legal e, dias depois, a MP 936. Qual é a ideia aqui do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda? Eu posso, na condição de empregador, reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário. Então, eu reduzo 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho e eu reduzo o correspondente o salário do meu empregado. Ou, se eu acho que eu não tenho demanda para funcionar, eu posso determinar a suspensão do contrato de trabalho. Qual que é a situação aqui da suspensão? O empregado não trabalha, mas ele também não recebe. Distinção entre os dois. Se eu determinei redução de jornada de 25%, 50% ou 70%, eu posso fazer isso por até 90 dias. Já se eu determinei a suspensão, que é a paralisação do trabalho, eu já posso fazer isso até 30 dias. Posso fracionar em 2 períodos também. Aí o empregado ele vai ficar totalmente desassistido, ele vai ficar sem receber o salário dele, sem receber nada? Não. Nisso aí o governo cedeu, em razão de críticas que estavam sendo feitas, porque só a empresa estava sendo sacrificada, só o trabalhador, e o governo não estava fazendo nada. Os fundos de amparo ao trabalhador não estavam sendo utilizados. E aí ele estabeleceu o benefício emergencial. E, gente, aqui muito cuidado, é um erro que eu estou vendo muita gente cometer. Benefício emergencial não é auxílio emergencial. O auxílio emergencial, esse de R$600, a gente dá para quem é trabalhador autônomo, microempreendedor, pessoas que estão desempregadas. Isso é parecido com aquele LOAS que a gente concedia para o idoso, para a pessoa de deficiência de baixa renda. Esse é o auxílio emergencial. Eu estou tratando aqui do benefício emergencial. Então, o benefício emergencial é para o empregado, tem vínculo de emprego, que teve a sua jornada reduzida ou o seu contrato suspenso por até 60 dias. E aí, o que o pessoal mais tem dificuldade? Como que eu vou calcular o valor que é devido para esse trabalhador? Você, para calcular o valor que é devido para o trabalhador, você precisa observar, ponto 1, a média salarial dele dos últimos 3 meses de contrato de trabalho, se ele recebe remuneração variável. Então, você observa qual que é a média dele dos últimos 3 meses, antes da redução, antes da suspensão, e você acha a média. Achei a média, ótimo.
Quando você encontra a média, você vai precisar ir para a tabela do seguro-desemprego. Por quê? O valor do seguro-desemprego varia de acordo com a sua faixa salarial. Se você encontrou uma média de até R$ 1.599,61, faixa 1. Se você está acima disso até R$ 2.666,29, faixa 2. Quem recebe acima de R$ 2.666,29 está na faixa 3. E aí você encontrou a média salarial e vai ver qual faixa isso se encaixa. Se eu tiver na faixa 1 até R$ 1.599,61, eu pego esse salário e eu multiplico por 0,8. E aí eu vou encontrar um resultado. Por exemplo, se você pegar o salário mínimo, que é 1.045, multiplicar por 0,8, você vai achar 836. Eu posso utilizar isso como meu parâmetro para calcular o benefício? Eu não posso. Excepcionalmente nessa situação, eu não posso. Por quê? Eu não tenho seguro-desemprego abaixo do salário mínimo. Então, se você chegou nessa faixa 1, um resultado abaixo do salário mínimo, você usa o salário mínimo, que hoje é R$ 1.045. Aí você pega o salário mínimo e vê qual que é a redução. Reduziu 25%, multiplica o salário mínimo por 25%. Aí você vai ter um benefício de R$ 261,25. Reduziu 50%. Aí você já vai ter um benefício de R$ 522,50. Como que eu achei a conta? Peguei o valor do salário mínimo, multipliquei pelo valor da redução. Então, reduziu 70, eu multiplico por 70. Reduziu 50, eu multiplico por 50. Outro nível aí, por exemplo, se eu tiver um salário de 1.500, 1.500 é acima do mínimo. Aí eu vou faixa 1, porque está abaixo de 1.599. 1.500 dividido por 0,8, multiplicado por 0,8, vai dar R$ 1.200. E aí essa é a minha base de cálculo. Minha base de cálculo eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou multiplicar pela redução que o trabalhador sofreu, 25, 50, 70. Se eu estiver diante de uma suspensão, como ele reduziu para 0, ele não vai receber nada, aí é exatamente a base de cálculo. Então, o trabalhador que tem salário de 1.500 e teve o contrato dele suspenso, ele recebe 1.200, que é 1.500 vezes 0,8. Essa parte acabou ficando mais corrida em razão do nosso tempo, mas se de repente aí a professora precisar, a gente faz uma específica só para aprender a calcular o benefício emergencial. Importante. Muito bom. Excelente. Eu tive uma aula maravilhosa, super esclarecida. Excelente, Luiz. E olha que eu já tinha feito várias lives, mas o que acontecia? As outras lives que eu fiz foram no meio da saída das medidas provisórias. Então, acabava que a gente já falava com muitas dúvidas. Agora as coisas já estão mais pacíficas, ou mais ou menos, né? Porque muita coisa ainda vai ser discutida no judiciário, exatamente. Mas já estão mais esclarecidas, porque mais gente já comentou, mais gente já discutiu, já pensou, já refletiu, né? Enfim, foste excelente nas tuas colocações. Muito obrigada e parabéns. Todo mundo aqui botando coraçãozinho, enfim. Foi muito bom. A gente pode pensar num dos cursos nas próximas semanas, esse curso de quarta-feira do NPJ, de repente a gente faz um curso para falar da medida provisória do cálculo. A 9, a do cálculo. Foi a 9 e 10. Com muita dificuldade de entender exatamente essa questão. Mas quanto que eu vou receber? Se eu vou receber o mesmo que eu recebia antes? Não, você vai receber menos. Provavelmente vai ser menos. E algumas empresas estão fazendo, por exemplo, para o empregado não receber menos, a empresa está pagando a diferença, né? Para que o empregado não seja prejudicado. Até porque a empresa está tendo um benefício, como o próprio nome diz, então ela paga essa diferença. Está acabando a nossa live, fantástica. Para quem chegou depois, ela vai estar gravada no IGTV, do Instagram do NPJ. Só assistir lá. Eu vou baixar também no meu Instagram pessoal para os meus amigos particulares assistirem, porque foi muito esclarecedor e didática as tuas colocações nessa tarde, Luísa. Parabéns e muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Tá, um beijo, gente. Obrigada por participar. Amanhã tem curso 16 horas, se inscrevam. E quinta-feira a gente tem live 16 horas aqui também, para falar de saúde mental nesse momento de pandemia. Uma live bem leve, né? Não é assunto jurídico. Não que a nossa live de hoje tenha sido pesada, não foi, mas todo assunto jurídico é mais formal, né? Mas a de quinta-feira é para a gente dar uma pensada aí nessa questão mental, que também é muito importante. Um beijo, gente. Boa tarde. Tchau, Luísa. Beijão. Obrigada, querida. Tchau.